Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Hoje, dando sequência a nossos estudos, vamos continuar refletindo sobre o artigo A Fatalidade e os Pressentimentos, da Revista Espírita de março de 1858. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar nossos estudos anteriores e outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem. Em nosso estudo anterior, nós vimos que Allan Kardec atende ao pedido de um correspondente e apresenta a São Luís questões relativas à fatalidade dos acontecimentos materiais a partir de uma narrativa que lhe foi enviada por esse mesmo correspondente. Essas questões são desenvolvidas na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata, nessa terceira parte, trata sobre a lei de liberdade. Eu tenho a impressão que é o capítulo 11º esse, no subtítulo Fatalidade, onde Kardec nos propõe refletir sobre a fatalidade moral. Nós vimos, então, na questão 851, que os espíritos afirmam, Kardec, a fatalidade, o que chamamos fatalidade, melhor dizendo, é consequência de uma escolha feita pelo espírito antes de encarnar, desta ou daquela prova por que há de passar. Dizem os espíritos que, escolhendo essa prova, o espírito institui para si mesmo uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que venha a se achar colocado. Os espíritos esclarecem também que essa fatalidade está restrita às provas físicas, aos acontecimentos materiais que sucederão naquela existência. Já que, dizem eles, no que toca às provas morais e às tentações, o espírito é sempre senhor de ceder ou resistir, conservando o seu livre-arbítrio para o bem ou para o mal. Os espíritos nos advertem ainda quanto ao fato de que muitas vezes costumamos atribuir ao destino fatos que são unicamente consequentes de nossas próprias faltas, das escolhas feitas por nós no decorrer dessa vida, sem que haja nenhuma relação com a nossa programação existencial anteriormente feita. Muito bem. E na questão 855, que faz parte desse subtítulo, Kardec pergunta com que fim a providência nos faz passar, nos faz correr, melhor dizendo, perigos que nenhuma consequência devem ter. Essa é uma questão muito importante. Com que fim a providência nos faz correr perigos que nenhuma consequência deve ter? No estudo passado, nós comentamos um pouquinho sobre isso, quando, a partir do incidente sofrido pelo correspondente, quem leu o artigo se lembra, o caso de um naufrágio, em que ele poderia ter morrido, mas se salvou,
E ele questiona, se não era para morrer, se não havia chegado o momento final da sua existência, por que Deus permitiu e permite que esses acidentes aconteçam? Vamos ver aqui a resposta dos espíritos. Eles dizem para nós que por meio dos perigos que corremos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. A nossa fraqueza ou a fragilidade da nossa existência, importantíssimo. Ou seja, lembrando para nós a nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, faltosos, sendo que muitas vezes o acidente é consequência da nossa própria negligência no cumprimento de nossos deveres para com a vida, para com a lei de conservação, para com a lei do progresso, entendemos assim. Então, quando, a partir de nossas escolhas menos felizes, determinamos para nós mesmos um estilo de vida voltado para o gozo dos prazeres materiais, no mau uso dos bens terrenos, nós temos como consequência, como resultado da nossa ação imprevidente, enfermidades, muitas vezes de toda a ordem, enfermidades que poderiam ter sido evitadas se houvéssemos refletido sobre a causa e a natureza do perigo que iríamos correr. Nessa incapacidade nossa de fazer escolhas sensatas, é aí que reside a nossa fragilidade. Essa fragilidade moral do nosso espírito, que nos expõe tantas vezes a perigos de toda a sorte que desejaríamos atribuir ao destino, esquivando-nos da nossa responsabilidade em determiná-los a partir das nossas ações. Então, esclarecem para nós os espíritos, na resposta à subpergunta A da questão 859. Dizem eles, nem tudo que vos sucede está escrito, como se costuma dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Isso nada mais é senão o resultado da tua imprudência e efeito da matéria, resultado da tua imprudência e efeito da matéria, esclarecendo. E nas questões seguintes, eles voltam a reafirmar para nós que nos atos da vida moral o espírito será sempre livre para deliberar o que quer ou não fazer. Que ninguém há no mundo predestinado ao crime ou ao cometimento de faltas. E as nossas ações, as suas ações, resultam sempre da vontade e do livre-arbítrio. Então, ninguém existe no mundo predestinado ao crime ou ao cometimento de faltas. Quando isso acontece, é sempre resultado da nossa vontade de cometer essas faltas e do nosso livre-arbítrio, ou seja, na permissão que nos damos de cometer essas faltas.
os espíritos continuam reafirmando para nós: sempre confundis duas coisas distintas. Uma, os sucessos materiais da vida, a outra, os atos da vida moral. A fatalidade que às vezes há, dizem eles, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e independe da vossa vontade. Realmente, há situações em nossa vida que surgem, não é? E a causa dessas situações, como dizem os espíritos, está fora de nós e são independentes da nossa vontade. Mas eles continuam nos esclarecendo. Quanto aos atos da vida moral, esses sempre emanam do próprio homem, que, por conseguinte, teve a liberdade de escolher. No tocante a esses atos, os atos da vida moral, não há fatalidade. E quando os espíritos reafirmam nunca há fatalidade, e o nunca vem no nosso texto, inclusive em itálico, para destacar o nunca há fatalidade nos atos da vida moral, daí Kardec pergunta: e com relação à morte? No momento da morte, que muitas vezes o espírito até pressente a fatalidade, os espíritos começam esclarecendo para nós quanto a esse pressentimento, o pressentimento de que o momento da morte está perto. E eles dizem que é muito comum que o homem tenha o pressentimento de quando morrerá e até de como morrerá. Esse pressentimento, algumas vezes, vem do fato de seus espíritos protetores o advertirem para que ele esteja pronto a partir. E esses espíritos buscam fortalecê-lo, fortalecer a sua coragem nos momentos em que dela necessite. Se você está com o livro dos Espíritos aberto, olha, lápis na mão, grife, que isso é tão importante. O pressentimento de que o momento da morte está próximo, algumas vezes vem do fato dos espíritos protetores nos advertirem para que estejamos prontos para partir dessa vida, encerrar aqui o nosso tempo de vida na Terra, dando-nos a coragem de que precisemos para experimentar esses momentos. Mas pode essa impressão, isso a que chamamos pressentimento, vir também da intuição que o espírito tenha da existência que escolheu, ou da missão que aceitou antes de encarnar, fazendo parte do seu programa existencial. Não é verdade? Então, as escolhas que o espírito faz ao encarnar determinam o seu gênero de vida e determinam, consequentemente, de que gênero será a sua morte. Se determina o seu gênero de vida, determinam, consequentemente, o gênero da sua morte. Dizem os espíritos que não será obrigatoriamente resultado do gênero de vida escolhido. Então, para que a gente entenda direitinho, o gênero de vida escolhido, seguindo um curso natural, vai determinar também o gênero de morte que aquele homem tenha. Mas isso não é obrigatório. Olha só o exemplo que eles nos trazem para a gente entender melhor.
Um espírito que escolhe viver exposto a perigos, mas que, em vivendo em meio a um ambiente hostil, ele toma precauções para evitar esses perigos. E pelas precauções que toma, ele deixa de sucumbir a esses perigos, de morrer por causa desses perigos. Dessa maneira, nesse esforço de viver de uma maneira correta, evitando as situações menos boas desse meio ambiente em que escolheu viver exposto a perigos, o espírito progride pelo seu esforço de fazer boas escolhas, preservando a vida, valorizando a vida, sendo que o perigo que ele encontra, essas situações perigosas, são provas que serão úteis à depuração do seu espírito e à sua instrução. Essa é uma parte muito importante desse capítulo. Ao longo do texto que nos é trazido, fica claro o tempo todo para nós a importância do uso da vontade e do livre-arbítrio frente aos acontecimentos de nossa vida. A importância do uso da vontade e do livre-arbítrio fica demonstrada nas diferentes situações que nos são apresentadas para que determinem muitas vezes os acontecimentos da nossa vida ou o resultado de estarmos submetidos a esses acontecimentos. Muito bem. Lá na resposta à questão 860, os espíritos afirmam que aqueles que cumprem os seus deveres, tendo uma vida correta, uma vida voltada para fazer o bem, para a ação no bem, eles podem determinar até mesmo a mudança na ordem dos fatos escolhidos anteriormente. Olha que importante isso. E eles aí usam uma expressão nessa resposta, a questão 860, uma das questões assinaladas por mim em O Livro dos Espíritos, eles dizem: se houver cabimento, se for conveniente, se for apropriado, se for oportuno, pode até mesmo acontecer a mudança na ordem dos fatos escolhidos anteriormente, concorrendo com essa mudança para um bem maior. Importante nós entendermos isso. Vamos, então, finalizando, refletir sobre a afirmativa dos espíritos na questão 853. Muitas vezes, uma afirmativa mal interpretada por nós, no que tange a fatalidade quanto ao instante da morte. Porque os espíritos dizem assim: fatal, no sentido verdadeiro da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ela, a morte, não podereis vos furtar. Dizem eles, Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. E muitas vezes o espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, ou em decorrência da própria escolha por ele feita. Essa é uma afirmativa importante de ser refletida por nós, porque, como dissemos, muitas vezes truncamos a interpretação desse fatal só um instante da morte, ué.
Mas antes de analisarmos o fatal só o instante da morte o é, vamos refletir um pouquinho e entender a afirmativa. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. Para isso, vamos trazer um outro subsídio. Vamos recordar uma reflexão já feita por nós anteriormente, quando buscamos em A Gênese, no capítulo 16º, a teoria da presciência, onde Kardec nos auxilia a compreender a presciência divina, o Deus já sabe, afirmado pelos Espíritos. E esse entendimento, né, vem a partir do seguinte questionamento: pode um espírito abarcar, perceber, visualizar um período de alguns anos, de alguns séculos mesmo, de muitos milhares de anos, prevendo o que possa acontecer? É dado ao espírito, a alguns espíritos, aqueles espíritos em determinadas condições específicas, essa presciência dos fatos? É essa a pergunta. E Kardec lembra para nós o homem que do alto da montanha, Evangelho, capítulo 3º, ponto de vista, o homem que do alto da montanha vê o viajor caminhando e percebe diante daquele viajor os acidentes, incidentes da estrada, vendo simultaneamente o homem que está no alto da montanha, o início e o fim do período. Dessa forma, todos os eventos que nesse período constituirão o futuro do homem são, para aquele que está no alto da montanha, presente, o presente, nem passado nem futuro, presente. E ele poderá, então, dizer com certeza o que acontecerá mais tarde em tal época. E Kardec reflete conosco: se tal faculdade, mesmo restrita, não a todos os espíritos, mas a alguns espíritos, se essa faculdade se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador essa faculdade que abrange o infinito? Para o Criador, o tempo não existe. Tudo é presente na vida dos mundos. Se dentro desse panorama imenso tudo é presente, o que é, diante dessa presciência da vida dos mundos, a duração da vida de um homem? A possibilidade divina manifesta em suas leis de harmonia e de equilíbrio em todos os planos da criação, nos mundos e nos universos infinitos. Muito bem. E agora, quanto à fatalidade que existe no instante da morte. Vamos pensar a fatalidade no instante da morte. Vamos recordar a resposta dos espíritos à questão 728, que trata da lei de destruição. No capítulo aqui, terceira parte do Livro dos Espíritos, da lei de destruição, resposta à questão 728, a lei de destruição é uma lei natural, é lei da natureza, e os espíritos dizem: preciso é que tudo se destrua para renascer e para se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação
e a melhoria dos seres vivos. Então, meus queridos, se em algum momento nós pensamos a morte, o instante da morte, como um instante de destruição da vida, será preciso que nós entendamos que também o acontecimento a que chamamos morte atende a uma lei que diz que tudo que é necessário, que tudo que é material se destrua para que o espírito se regenere. E o que chamamos destruição, ou o que chamamos morte, não passa de uma transformação, que tem sempre por fim o progresso, na grande espiral da vida, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Se a finalidade do espírito ao encarnar é a sua renovação e melhoria, é com esse propósito existencial que escolhemos ou aceitamos um programa que nos oferecerá não apenas os recursos e as oportunidades necessárias à realização desse programa, mas determinará também o gênero de vida que vamos viver. Muito bem, atendida essa determinação, esgota-se a finalidade desta existência, seja qual for o aproveitamento que tenhamos tido da oportunidade que nos foi concedida. Aqui chegamos ao que eu considero o ponto alto da nossa reflexão sobre a fatalidade da morte, do instante da morte. Nossa finalidade ao reencarnarmos é renovação e melhoria. Para isso, nós recebemos um programa. E quando esse programa se esgota também a finalidade dessa existência. Seja qual for a nota que tenhamos tido na escola da vida, seja qual for o aproveitamento que tenhamos tido da oportunidade que nos foi concedida. Essa é uma certeza nossa, muito mais do que um pressentimento, é uma certeza que vai nos permitir ao homem, em última instância, dar contas de sua vida, percebendo como aproveitou de forma mais ou menos intensa a vida que lhe foi concedida, aceitando o fato de que, quando não houver mais cabimento em permanecermos encarnados, a misericórdia divina nos libertará do fardo que é o corpo material, permitindo a nosso espírito continuar em outro plano de vida, seu trabalho de autoaprimoramento. Quando não houver mais cabimento em permanecermos encarnados, a misericórdia divina nos libertará do fardo que é o corpo material, dando-nos a oportunidade de continuarmos o trabalho de nosso autoaprimoramento em outro plano de vida. É diante dessa certeza, a certeza da compreensão da nossa fragilidade e fraqueza, como nos dizem os espíritos nas questões que foram estudadas por nós. A certeza de que a vida se esgota e de que a vida vivida por nós, ela foi o resultado da nossa fraqueza e da nossa fragilidade.
será essa consciência que nos permitirá a humildade sincera de nos colocarmos diante do Senhor da vida, dizendo a Ele: Senhor, venho a Ti como estou. Nesta vida, se não fiz tudo o que devia, fiz tudo o que podia, dentro das limitações de meu espírito, ainda tantas vezes remitente no mal, embora o desejo de ser melhor. E aí, em nossa oração, em nosso anseio de contato com as forças criadoras da vida, nós nos dizemos confiantes nesse amor maior e nessa misericórdia infinita, sendo gratos pela oportunidade de vida que nos foi concedida a nós ou àqueles a quem amamos. Oportunidade de viver concedida a todos, mas também por tudo que nos foi concedido para os aprendizados necessários, nós nos colocamos em gratidão ao Senhor da vida, entendendo, em última instância, a finalidade das existências corpóreas. Muito bem. Dizem os espíritos, quando nos querem alertar para o fato de que o momento da morte vai chegar. Eles nos dizem, que nos alertam para que nós estejamos prontos para partir. Os bons espíritos nos alertam sobre a morte, para que nós, no momento da morte, estejamos prontos para partir. O que isso significa para você? Fica a pergunta para nossa reflexão, porque nós vamos chegando ao final da nossa conversa sobre mais um artigo da Revista Espírita, agradecendo a você pela companhia em nosso estudo de hoje, pela visita ao nosso canal, desejando que você tenha um dia de paz. Que haja paz em sua casa, em sua família, em seu trabalho, que haja paz em seu espírito, que haja paz em sua vida. E que nós possamos nos reencontrar na próxima semana para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.